Olá, bom dia, queridos e amados irmãos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, né? Porque Ele quer que todos sejamos salvos, que nenhum nos percamos. Por isso temos que obedecer às doutrinas do Senhor Jesus, né? Escritas na Bíblia. Tão somente obedecer é o fundamental, né? Eu tenho pena de muitos de vocês, pena, porque vocês não leem a Bíblia. Parece que tem preguiça de ler a Bíblia. Não tenho. Quem não conhece a Bíblia não conhece a si mesmo. A Bíblia é o nosso manual de vida. Ela nos explica tudo, todas as coisas. Não há pergunta que a Bíblia não possa responder. Por isso, leiam a Bíblia para estarem seguros, creiam nela para serem salvos e pratiquem-na para serem santos. Pois, aos que não leem, que são muitos, eu tenho muita pena porque são enganados, levados por muitos, após muitos mentirosos, muitos pastores mentirosos e muitas igrejas, inclusive a tal da Adventista do Sétimo Dia, fundada pela Ellen White, que cobra dízimos, que proíbe comer alimentos, né? Mas que, usando o Velho Testamento, né? Mas que usam o Novo Testamento, né? Para batizar. Não devia batizar, porque se ela segue o Velho Testamento, para que batizar que está no Novo? Né? Porque no Velho Testamento não havia batismo, no Novo sim há. Então é uma mentirosa. Digo de boa, digo tranquilamente, né? Não estou falando mal, estou falando a verdade que está na Bíblia, não estou falando mal de ninguém, de igreja nenhuma, estou falando a verdade, que são servos do Satanás, sim, são mentirosos, sim. Como o tal do William Branham, né? Fundador da Testemunha de Jeová, que disse que a Eva deitou-se com o diabo. É mentira, não tem lógica. Que disse que o mundo iria se acabar e não se acabou. Outra grande mentira. Que escreveu, a seita dele escreveu sua própria Bíblia, mudando totalmente e radicalmente a Bíblia original, escrevendo a sua própria, né? Por favor, irmão, vamos pensar, vamos botar a cabeça para funcionar, né? Vamos ler aqui a Bíblia. Peguem suas Bíblias, leiam comigo aqui, Hebreus 7,5, que diz assim: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Esses, sim, os levitas da época de Moisés, né, do começo, esses têm sim a ordem do Senhor. Mas depois que Jesus veio ao mundo, ele tirou isso. Pois no mesmo Hebreus 7,12 diz: Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Ora, Jesus veio e mudou o sacerdócio. Hoje a lei não é mais de Moisés, a lei é de Jesus, irmãos. Lucas, vamos ler, 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Então, hoje é outro evangelho, é outra história. É Jesus, o nosso sumo sacerdote, pastor e apóstolo, o único que trouxe a verdade, a qual hoje temos que nos conectar com ela. Temos que obedecer essas verdades, esse Novo Testamento que Jesus nos trouxe. Somos cristãos e não mosaicos, queridos e amados irmãos. Voltando a Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei foi mudada pelo Senhor Jesus, amando do Senhor Deus, o seu Pai. E com essa mudança acabaram-se os dízimos. Vamos ler em 2 Coríntios 9,7, que diz assim: Cada um contribua, disse Jesus, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá
com alegria. Foi isso que o Senhor Jesus nos deixou, e não dízimos. Em Gênesis 4, 1 e 2, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E no 25 de 4 Gênesis, e tomou Adão, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Portanto, como é que Eva se deitou com o diabo, segundo o lembrar das testemunhas de Jeová? É um mentiroso, é servo do Satanás. Esse sim que é filho do Satanás, ele próprio. Por quê? Vamos ler na Bíblia. Vamos ler em 1 João 4:1. Amados, não criais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Esses que citei são alguns deles. Pois é, esses que citei e muito mais, né? Os tais Brunos, né? Os tais Bruno Leonardo e David Leonardo, o Edir Macedo, né? Aquele outro da Igreja Mundial, né? Que é dissidente, assim como o Bruno, são dissidentes da Universal, que é outro mentiroso, né? São muitos, amados irmãos. Vou ler aqui para vocês na Bíblia quem são os filhos do diabo. Por que que o diabo tem filhos? E não porque deitou com Eva. Não, é mentira do Brahma. Os filhos do diabo são esses. Olha aqui comigo. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É por isso que existem os filhos do diabo, que têm filhos do diabo, porque são os que falam mentira, como o diabo. Entende, queridos e amados? Leiam a Bíblia, por favor, para estarem seguros. Eu estou lendo aqui para vocês porque tenho pena de vocês, que vocês estão sendo enganados por qualquer sorte de mentirosos. Graças a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer por esse novo dia que tem nos concedido, por essas santas e fiéis palavras esclarecedoras, para que abram nossas mentes, nossos corações, no livro de todos os males, no livro dos mentirosos, das falsas igrejas, dos falsos pastores, desses que nos enganam, usando a tua santa e fiel palavra misturada às deles. Nos perdoa, tem misericórdia de nós, abençoa nossa família, toda a nossa parentela, nossos filhos, nossas casas, e nos faz andar pelos caminhos das veredas da justiça, porque queremos ser salvos. Em nome de Jesus te oramos e te pedimos, e pelo que te agradecemos. Amém. Amém, amados, e graças a Deus.